Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o missionário Lucas França e nesse vídeo eu gostaria de poder compartilhar com vocês algumas experiências minhas missionárias. Hoje eu, como missionário, vivo no Paraguai, na cidade de Maurício José Trotti, que é uma cidade que pertence ao departamento de Guairá. E atualmente aqui estou há 3 anos no Paraguai, servindo ao Senhor Jesus como missionário ao lado da minha família, esposa e filha. E eu gostaria de poder compartilhar de forma resumida a minha experiência como missionário, nesses 3 anos como missionário. Primeiramente gostaria de comentar que eu sempre tive o desejo de ser um missionário. Deus sempre revelava as suas promessas para mim de ser um missionário, mas eu nunca tive uma noção do que era uma vida de missionário, do que era missões. Embora na época eu tivesse já participado de simpósios de missões, palestras sobre missões, então tudo que eu sabia sobre missões era aquilo que eu tinha escutado nos simpósios de missões ou alguma coisa que eu tinha escutado de pregações de cultos missionários. Mas eu nunca tinha vivenciado na íntegra o que era missões, nunca tinha uma noção precisa em minha mente do que era missões. Por outro lado, eu hoje entendo que mesmo na minha ignorância, mesmo na minha pouca informação que eu tinha, Deus trabalhou em mim. Ele me conduziu a isto, a vida hoje que eu tenho como missionário. Ele me conduziu a esta formação missionária que hoje eu tenho. Ele faz isso graciosamente, não apenas comigo, mas ele faz com todos. Ele fez isso até com os apóstolos. Quando Jesus chamou Pedro e os demais discípulos para ser pescadores de homens, nenhum deles tinha noção do que eles iam viver no futuro, mas eles foram preparados durante 3 anos e meio por Jesus Cristo e talvez, quem sabe, nunca tiveram sequer a noção de que todo o seu treinamento que ele estava passando ali ao lado de Cristo tinha como objetivo prepará-lo para algo futuro. Então, Deus me preparou para algo futuro, como até hoje Ele tem me preparado, porque Deus sempre está nos preparando para algo futuro, para algo que Ele tem preparado para nós, para algo que nos espera. E então, quando eu me vi no campo missionário, eu vim para o Paraguai sem saber o idioma. O Paraguai fala 2 idiomas, o espanhol e o guarani. O espanhol, é claro, é a língua da colonização dos espanhóis. O Paraguai foi colonizado pelos espanhóis. E o guarani, que é a língua indígena. Em algumas regiões do Paraguai, muitos paraguaios falam de Opará, que é a mistura dos 2 idiomas. Em alguns lugares, principalmente nos interiores, mas no centro da cidade, das grandes cidades do Paraguai, como Assunção, como Luque, os grandes centros da cidade do Paraguai, muito pouco se fala o guarani ou de Opará. Se fala mais o castelhano, né, o espanhol. Geralmente o de Opará, que é a mistura dos 2 idiomas, o Paraguai se fala mais restritamente entre família, entre amigos. E o guarani puro mesmo, só entre as tribos indígenas, né? Então cheguei aqui sem falar o idioma. E eu procurei aprender primeiramente o espanhol, porque era mais fácil, mais similar ao português. Até os 5 meses eu não sabia falar nada, não sabia falar lixo, eu queria jogar lixo fora, perguntava ao pessoal da comunidade, a vizinhança, onde era o latão de lixo, eu não sabia nem sequer como falava lixo. Depois de algum tempo que eu fui descobrir que lixo em espanhol é vassoura e o latão de lixo é vassoureiro. Mas até que eu descobrisse isso, eu juntei durante 3 meses no quintal da minha casa 1 tonelada de lixo, imagine. Então, até 5 meses eu não falava nada de espanhol, ninguém me entendia nada e eu não entendia nada também a ninguém que falava comigo. Eu quase dei um surto que ia retornar ao Brasil, porque a pior coisa é você tentar se fazer comunicado e não conseguir. Imagine eu, na experiência que eu tinha no Brasil, já como pregador itinerante, já como um pastor, já tinha pastorado uma igreja, um ponto de pregação, já tinha tido experiência de dar aula de teologia, acostumado a falar, me comunicar, gosto de conversar, gosto de me comunicar, e de repente você ter
o seu diálogo, a sua comunicação resumida apenas em 2 ou 3 palavras, como olá, que tal, muy bien, gracias, palavras básicas assim. E você tentar expressar um pensamento, um sentimento e não conseguir. Era desesperador para mim. Então deu um surto. E aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa tentou me acalmar e disse para mim assim: meu filho, tenha calma, porque o prazo de um missionário aprender um idioma de um povo é pelo menos de 1 ano. Você tem apenas 5 meses, se acalme. E eu me acalmei, busquei orar a Deus, sempre buscando a Deus para que Deus me ajudasse a progredir no idioma, a progredir na comunicação, etc. E eu lembro que com 8 meses eu já pregava e já ensinava. Claro, com muita dificuldade, mas já fazia isso com 8 meses. Mas quais foram os recursos que eu utilizei para aprender um idioma? Claro, primeiramente a dependência de Deus, isso sempre deve existir na vida do missionário. A oração, o jejum, a busca, né? Sempre levar as coisas de uma forma piedosa, dependente de Deus. Mas eu busquei, por exemplo, ouvir muito música, louvores, principalmente louvores conhecidos. Eu escutei muito os louvores de Max Witt, que é um cantor de língua hispanohablante, que canta em espanhol, mas que é muito conhecido no Brasil. Eu escutei muitas músicas dele, porque o segredo de você aprender um idioma não é nem tanto você aprender as regras ou a gramática. Claro que a gramática e as regras são importantes para o aprendizado de um idioma, mas quando você se atém muito às regras e a gramática, você fica muito engessado, e quando você parte para a conversação com os nativos, você fica engessado, você se trava e não consegue fluir o idioma. Porque uma coisa é você aprender algo na teoria, uma coisa é você aprender as coisas na conversação, no dia a dia. Então eu aconselharia a você fazer o que eu fiz. Eu aprendi o abecedário espanhol, algumas regras básicas, e parti logo para a prática, ouvindo e falando. Ouvindo e falando. Ouvindo porque você se familiariza com o idioma. Falando porque também tem essa questão de você se familiarizar com a questão fonética do próprio idioma. A sua língua se acostuma, toda a sua coordenação linguística se adapta a esse novo idioma. Porque ainda que você sabe falar uma palavra ou até escrevê-la bem, corretamente, você tem dificuldade de pronunciá-la corretamente, articular bem as palavras. Então é importante que você tenha essa pegada logo de início para você aprender um idioma, você escutar e falar, escutar e falar. Desenvolva isso, essa sensibilidade de estar escutando o nativo, esteja escutando várias vezes, ouvindo várias vezes, esteja ouvindo ele várias vezes, tenha sensibilidade para escutar. Às vezes nós somos muito apressados para falar, queremos falar muito e pouco ouvimos, e se aprende muito ouvindo, estando calado, e você escutar. Então você tem que escutar como ele fala, como ele pronuncia, o seu sotaque, a forma como a palavra é articulada e é emitida. E você vai praticando, é que você erre, você vai errar muito, é claro, no início eu errei muito, falei muita besteira, mas é normal. E tem que ter cara de pau, e não tem que ter vergonha. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que a pessoa lá do outro lado, que está escutando, o nativo lá, ela sabe que você é um estrangeiro, que você está aprendendo um idioma. E você tem que se ver assim, ó, eu estou aprendendo um idioma, eu não sei falar, estou aprendendo, então os erros são possíveis. E segundo, ninguém nasce falando, né? Ninguém nasce falando. Uma criança, ela aprende a falar com o tempo. Até mesmo o nosso próprio idioma, a nossa própria língua, você jamais poderá dizer que é capaz de dizer que fala de forma precisa, porque até nós mesmos cometemos erros em nosso próprio idioma, falando. Imagine escrevendo, gramaticalmente falando também. Falamos mal também, nosso próprio idioma, erramos também falando, né? Falamos mal. Então imagine com um novo idioma que você está aprendendo. Então é normal. E outra coisa que você deve também ter em mente é que falar bem um idioma é uma construção, é quase uma vida.
É bem verdade que daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você terá falado melhor esse idioma, você terá falado melhor, você terá se aperfeiçoado melhor o idioma. Mas esse aperfeiçoamento mesmo, preciso, perfeito, só virá com o tempo. E você terá que ter paciência, né? E outra coisa que eu quero também dizer é que você, depois de conseguir pelo menos se comunicar, se fazer entendido e entender os nativos, não pare aí. Busque sempre atualizar o idioma que você aprendeu, lendo livros. Foi o que eu fiz, né? Leia livros, leia bastante livros. No meu caso, eu li a Bíblia em espanhol, livros em espanhol. Eu assistia pregações e aulas de teologia em espanhol. E por quê? Porque são coisas que me atraem, que eu gosto. Pregações e aulas de teologia. Então, eu juntava o útil e agradável para aperfeiçoar o espanhol. E é bom para que você aprenda novas palavras, você aperfeiçoe as suas palavras, o seu idioma, né? E para que o seu idioma não seja, o teu espanhol, no caso, ou o idioma que você esteja estudando, não seja pobre, né? Não seja um vocabulário chulo, mas você tenha um vocabulário rico de palavras sofisticadas, palavras mais rebuscadas e etc. Que você possa se expressar-se bem em público e não passar vergonha. E outra coisa também, você deve poder falar com fluidez, você deve falar com naturalidade. Às vezes você quer tentar provar que sabe falar, e você fica tão preocupado em não cometer erros na fala, e acaba errando, travando o seu espanhol ou o seu idioma que você está falando, o que você está aprendendo. Fale com naturalidade. Errou a palavra, volta e fala de novo. É normal. Então, basicamente isto. Essa foi a minha experiência que eu tive com o idioma, especificamente o idioma espanhol, aqui como missionário. Como missionário aqui no Paraguai. Hoje, com 3 anos aqui no Paraguai falando espanhol, eu não digo que falo espanhol, geralmente eu digo que me comunico. É bem diferente, né? Falar e se comunicar. Eu me comunico, me faço entendido ao outro e entendo o outro que está se falando comigo. Como eu comentei já, eu percebo que existe uma longa estrada ainda para tornar o meu espanhol melhor e mais perfeito. Isso é uma questão de tempo, né? Eu entendo isso. Então eu sigo estudando espanhol ainda, né? Agora, com relação à gramática e às regras, com o tempo, na medida que você vai lendo, falando, você vai perceber que existem algumas questões que você vai necessitar recorrer à gramática ou às regras. Aí sim você poderá recorrer. Qual a diferença de uma palavra para outra, etc. Você vai surgir na hora. E aí você poderá recorrer. Aí sim. Mas isso quando você já tiver caminho andado, já falando, já se comunicando, etc. Então essa foi a minha experiência. A minha experiência com o idioma não foi tão fácil, foi duro para mim, porque logo quando eu vim para o Paraguai, eu fui viver primeiro na cidade de Natalicio Talavera. Hoje eu vivo na cidade de Maurício José Trotti. A cidade de Natalicio Talavera fica a 4 km dessa cidade atual que eu vivo. Eu fui para Natalicio Talavera pastorear uma igreja. Teve um pastor que eu substituí, então eu tive que substituí-lo e lá, como pastor, eu passei muita dificuldade. Porque os nativos, os membros da igreja não queriam congregar mais comigo, não queriam que eu fosse pastor deles, falavam mal por trás de mim, diziam que não me entendia e queriam ir embora. E eu me entristeci e orava a Deus dizendo: meu Deus, eu vim aqui para encher a igreja de salvos, estou esvaziando. Isso é natural porque isso é natural acontecer, isso não foi uma injustiça que eu sofri, ou uma facada que eu recebi, não, isso é natural, porque eu vivendo no meu país, na minha cidade natal, eu recebendo um estrangeiro como um pastor da igreja que eu congrego, claro que eu vou querer entendê-lo, claro que eu vou querer que ele fale bem meu idioma, porque eu quero entendê-lo, quero ser edificado pela palavra que ele está pregando, eu quero entender. E se eu não entendo, se torna algo muito monótono, muito difícil participar daquela reunião ou coisa parecida. É normal, é natural.
Então eu compreendi bem a aflição dos membros naquela época. Claro que existe a questão da dor, porque eu quero aprender, eu quero ensinar. Eu tinha em mente que eu tinha muito para dar para eles, mas até então eu não sabia falar, não dominava ainda o idioma, o que era normal. Foi uma questão de muita paciência da minha parte, que eu tive que desenvolver, muita oração e esforço para aprender um idioma, para que eu pudesse atender às expectativas dos membros e sobretudo da igreja, do campo como um todo. Então eu sofri um pouquinho. E quanto ao idioma Guarani, como eu havia comentado para vocês, que o Paraguai é um país com duplo idioma, né? Guarani e espanhol. Só depois de 1 ano e 2 meses que eu comecei a me interessar por o Guarani, aprender algumas palavras aqui, ali e acolá. Hoje, com 3 anos, eu conheço um pouco mais assim de algumas palavras em Guarani. Não falo em Guarani, mas quando eu estou pregando aqui no Paraguai ou quando estou me comunicando com os paraguaios, eu às vezes busco mesclar, assim, entre aspas, criar um Joe Pará. Eu busco às vezes mesclar palavras que eu conheço em Guarani, eu já não uso a espanhol, já substituo e já coloco o Guarani. Como por exemplo, a palavra Kirito Manó Curusure em Guarani, que significa em espanhol, em português, trazendo para o português, Cristo morreu na cruz. O Manó Kirito, Cristo, o Manó morreu, Curusure, cruz. Então, quando eu quero falar sobre isto, eu quero fazer esta oração, citar esta expressão, já não cito em espanhol, já cito em Guarani, já utilizo o Guarani. Por exemplo, quando eu quero falar assim, quanto sente o fogo de Deus aqui? A palavra fogo em Guarani é tatá. Ao invés de falar fuego em espanhol, já substituo pela palavra tatá. Alce tus manos, ou seja, levante as suas mãos. A mão em Guarani é pó. Então, ao invés de falar alce tus manos, substituo pela palavra manos por pó. Alce su pó. Então, eu vou aos poucos, mesclando o Guarani com o espanhol com Guarani, tentando me comunicar da melhor forma possível aos nativos, fazer com que eles se sintam da melhor forma, agradáveis, se sentindo bem com a minha comunicação e da melhor forma se aproximar do que eles esperam. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa. Eu moro no interior do Paraguai, no interior, vocês devem estar vendo pelo vídeo, né? Barulho de cigarra, de pássaro, muito verde, muitas árvores, porque eu estou aqui no quintal da minha casa, no interior do Paraguai, e há muito verde aqui, muitas árvores. Estou gravando esse vídeo para apenas compartilhar uma pequena experiência minha como missionário no tema sobre idiomas. E quem sabe possa compartilhar outras experiências minhas como missionário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.